pessoal do canal. Hoje vamos aí para a terceira e última parte, né, da minha saga aí para a aposentadoria. Quem acompanha, né, o canal, né, desde o começo, né, acho que deve ter percebido que eu gravei 3 vídeos quase seguidos, né. Ultimamente estou mais animado para gravar vídeos, né. Eu fiz uma gambiarra com o celular que estava com a bateria estragada, né, e estava parado aqui. Então eu fiz uma ligação direta, né? Liguei o carregador direto nele e agora ele está servindo como câmera para gravar os vídeos, né? A webcam do notebook não é muito boa, né? E eu gravava câmera compacta. Câmera compacta, às vezes ela desliga, né? Ela tem, acho que é 20 minutos, né? Tem um tempo limite e ela não salva. Se passar esse tempo aí, ela não salva o seu trabalho. Então a gente ficava apreensivo, né? Será que vai passar? Será que não vai? Então aí o celular tá beleza, até agora ele não pegou fogo nem nada, né? De vez em quando tá as doideiras nele, mas tá dando pra gravar aí, né? Fica bacana pra gravar. Então, como vocês viram no capítulo anterior, né? Eu fui, depois de um surto, né? Fui para as ruas novamente. E aí eu tive a sorte de encontrar a assistente social, me encontrar na rua e me levar para um asilo, né? Fiquei 3 dias lá e depois eu fui levado para um abrigo numa cidade próxima, uma cidade maior, né? O abrigo, lá no abrigo eu também foi muito bem tratado lá, o pessoal foi muito educado, muito atencioso, né? Não tenho nada que reclamar, fiquei 1 ano lá praticamente e assim, claro que teve algumas coisas complicadas e tudo, mas no geral foi tudo legal. Geralmente ali no abrigo ficam pessoas em situação de rua, né, naquela cidade ali, não eram muitos, né? Tinha mais movimentação dos chamados trecheiros. Os trecheiros são pessoas que ficam viajando por aí, pelo Brasil, né? Assim, sem uma meta definida, né? Vai para cá, vai para lá, aí dorme no abrigo, pega uma passagem e vai. Então era bacana, cada dia aparecia um pessoal diferente, né? A gente conversava, cada um tinha uma história para contar. E tinha também, assim, conheci várias outras pessoas lá, várias famílias foram para lá, principalmente na época de chuva, que teve uma época que choveu muito, né? Então teve enchente lá na beira do rio, aí vieram muitas famílias para lá, né? Ficava lá conversando com o pessoal e tudo. Aí tinha o pessoal que ficava lá direto também, né? Então, tinha uma funcionária lá que de vez em quando ela trazia algum lanche de casa, né? Um bolo, né? Eu adoro bolo. Aí os seguranças lá, né? Os vigias também foram muito legais, então foi um ambiente bom ali que já contribuiu, né? Para uma certa melhora, né? Claro que teve alguns perrengues, né? Tudo. De madrugada, às vezes tinha algumas brigas, né? Acho que por causa de drogas, às vezes um furtava alguma coisa do outro lá, aí as coisas eram resolvidas geralmente de madrugada, né? E assim, tinha muitos que tinham acabado de sair do sistema prisional e assim, eu não tive nenhum problema com eles, né? Porque eu ficava no meu cantinho lá e respeitava eles, né? Então eles me respeitavam também. Eu conversava com eles, né? Com algum deles lá e não tive nenhum problema. Só um dia que foi difícil, foi meio complicado um dia ali que eu passei mal aperto. Teve um que eu conversava com ele tudo, e aí ele me pediu para trocar a mochila dele com a de um trecheiro. Esse trecheiro iria viajar, né, de tarde, e o dono dessa mochila, ele não ia estar ali, né, de tarde. Então ele me entregou a mochila e falou para trocar a mochila com o trecheiro, né, e me apontou, você troca a mochila com aquele cara ali. Então de tarde o trecheiro saiu para viajar, aí trocamos a mochila, né. Aí de noite aí foi complicado, o cara chegou, aí trocou a mochila? Eu falei, troquei, tá aqui. Mas aí o cara ficou bravo, porque a mochila dele,
que ele entregou, que entreguei para o trecheiro, estava com algumas roupas. Não estava lotada, mas acho que tinha metade de roupa, né? Mas eu sou muito distraído, né? Não tinha reparado nisso. Aí o cara ficou bravo. Ele só falou assim: hoje à noite eu mato um. Né? Ali, ali eu fiquei um pouquinho meio com medo, confesso. E aí que eu fiquei mais quietinho mesmo no meu canto, né? Fiquei ali esperando o que vai acontecer. É madrugada, acho que eu não dormi, né? Fiquei quietinho, mas não aconteceu nada. Depois ele deve ter se arrependido, viu que foi meio sem querer, né? Nessa cidade, os psiquiatras foram muito atenciosos comigo. A consulta demorava meia hora, né? Teve um psiquiatra que chegou a me sugerir, né? Olha, vamos tentar largar o diazepam, né? Na época não dava para largar porque era o meu SOS, né? Eu ainda não sabia o que era esquizofrenia, então tinha muitas dúvidas e eu não gostava de tomar antipsicótico porque ficava muito dopado. A diazepam tinha um efeito rápido e eu sabia o quanto se ia ficar com muito sono, com pouco sono, né? Então eu já estava mais ou menos habituado ali. Então ali naquela época eu não podia largar, já estava viciado, né? Mas ali já veio aqui, ele é bem intencionado, né? E aí entrou uma outra psiquiatra no lugar dele também, muito educada e me atendeu muito bem. Então o tratamento, né, não é só medicação, né? É você ouvir o paciente, né? Ter um diálogo com o paciente, né? Não é um monólogo, né? Que às vezes o paciente fala alguma coisinha e depois o psiquiatra fala tudo, tudo assim, né? Praticamente receitar o medicamento e pronto, né? Geralmente as consultas são assim. Ali, então, eu vi que tinha uma conversa ali, um diálogo, né? E assim, foi complicado, porque no início eu tinha muitas dúvidas, né? Teve um dia que eu cismei que tinha um coração grande e falei para fazer o exame. E o psiquiatra foi e fez o pedido, fiz o exame e tirei aquilo ali da minha cabeça, né? Então eu experimentei mais alguns antipsicóticos, né, com esses novos psiquiatras, mas também não deu certo, né? Muito sono. Lembro que na primeira noite eu vomitei, eu pensei que a psiquiatra poderia estar combinando algo com o laboratório, porque o medicamento que eu peguei foi manipulado, né? Aí eu pensei que tinha alguma coisa, né, no comprimido lá, né, na cápsula, né? Mas depois eu acabei tirando isso aí da minha cabeça, porque o psiquiatra era muito gente boa, né? Então, depois de algum tempo, né, eu resolvi pedir um laudo, né, para tentar um auxílio-doença, porque já havia tentado voltar ao trabalho, né, sem sucesso. Eu vi que ali não ficava imaginando o que eu poderia fazer, né, em termos de trabalho. Daquele jeito ali, ainda tinha algumas alucinações ali, mas não muitas. Mas a experiência de ter voltado ao trabalho não foram boas, né, então eu tinha que tentar o auxílio-doença. Então eu fui, um psiquiatra lá fez o laudo e assim foi, né, na agência marquei a perícia, né, na época era um pouco mais complicado porque não tinha o telefone, né, 135, a gente tinha que dormir na fila, como a cidade fazia muito calor, né, então eu pegava o meu papelão e dormia lá na fila, sem maiores problemas, né, e assim foi marcando a perícia e a primeira foi muito estressante, né? Mas deu tudo certo, né? Eu fui acompanhado de uma funcionária lá do abrigo, né? E deu tudo certo, eu consegui lá 3 meses, né? Na época era 2 meses, 3 meses que davam, mas agora dizem que estão dando mais, né? Acho que é para evitar, né, o acúmulo, né, de pessoas pedindo perícias, né? Então estão dando prazos maiores agora. Então aí eu fui fazendo perícias, né, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, durante 5 anos, né? Foram 5 anos longos e cansativos, porque quando chegava um mês antes da perícia, né? Aí toda madrugada eu ficava com o psiquiatra na minha cabeça, conversando comigo, era como se fosse
uma perícia, né? Ficava a perícia noturna, uma madrugada inteira, né? Fazendo perícia, aquela conversa ali na minha cabeça. E eu respondendo e o psiquiatra na minha cabeça perguntando. Então era muito cansativo. Aí quando fazia, dava o resultado, na época acho que saía na hora, né? Não tenho certeza. Aí vinha aquele alívio. Mas era mais um mês de alívio, mas no outro mês já tinha que marcar a perícia novamente. Foi assim até um mês de novembro, né, de 2010. Eu fiz perícias de 2005 a 2010. Né? E foi em mês de novembro, né? Eu não esqueço até hoje, que foi no final de novembro, né? Aí eu encarei como se fosse um presente de Natal, né? Não, foi um alívio ali. Que não foi só esses 5 anos, né? De alívio, de tensão, né, no serviço, né? Porque a coisa já estava complicada, acho que por volta dos 28 anos eu já estava com aquele desconforto no meio do povo, né? Já começava com alguns pensamentos, né? Persecutórios, né? Um pouco de mania de perseguição. Aí eu começaram a aparecer os primeiros surtos, né? Eu tenho certeza que foi em final de 2001, em dezembro, né? Eu tinha 31 anos, né? Eu sei disso porque tá lá na carteira, né? Mas antes disso eu tive um surto grave, só que eu não sei a data, né? Porque na época eu trabalhava sem a carteira assinada. Então, né? As coisas não são fáceis, né? Só chegar lá e falar que tá doente que aposenta, né? E muitas pessoas têm muitas dúvidas, assim, sobre como se comportar na perícia, né? O que falar, né? Na perícia. O pessoal me aconselhava a tomar alguns medicamentos fortes, né? Antes de ir na perícia, para chegar lá dopado, né? E dar a impressão, né? Que realmente eu tô mal e tudo. Alguns já falavam para não ir, para não tomar os medicamentos, né? E chegar lá agitado e tudo. Outros falavam para fingir, falar coisas desconexas, né? Enfim, simular alguma coisa, né? Fingir, né? Outros, né, falavam para não cortar o cabelo, não fazer a barba, usar roupa rasgada, ir de chinelo. Eu, sinceramente, eu nunca fiz isso. Eu ia com as minhas roupas normais, né? Às vezes eu deixo meu cabelo crescer, às vezes eu não deixo, então fui lá normalmente. Nunca falei, não fingi nada, nunca forcei nada, porque teve um dia que foi determinante, né? Na época eu frequentava uma igreja lá nessa cidade, e lá nessa igreja havia uma pessoa que trabalhava no INSS. Aí eu cheguei para ela e perguntei: o que eu devo falar na perícia, né? Como eu devo me comportar, né? Aí ele olhou nos meus olhos e disse: olha, fale a verdade. E foi assim que eu fiz durante esses 5 anos, né? Foi um alívio, né, aquela palavra dele ali, porque eu ficava pensando em guardar alguma coisa, um texto, né, para falar para tentar explicar, né, o que eu estava sentindo, porque a esquizofrenia é tão complicada até na perícia, porque não existe exame, né, que comprove que você tem ou não tem esquizofrenia. Então o perito vai se basear em quê? No laudo e no que você vai relatar. E às vezes o perito ele não é especialista, o perito às vezes não é psiquiatra. Então tudo é complicado, né, na esquizofrenia. E para complicar ainda mais, no INSS muitas pessoas vão para lá fingindo, né, que tem algum problema. Outro dia muitos anos atrás, passou uma matéria na TV, a pessoa foi para lá de muleta e quando saiu, nem logo na porta ela já foi andando normalmente, né? Quer dizer, a câmera pegou lá o cara, né? Então, e tudo isso atrapalha muito, né? Quem tem realmente um problema e quer algum benefício, né? Mas é isso, pessoal. Essa foi a minha história, né? Da minha aposentadoria. Eu não tenho dicas, né, específicas do que fazer, né?
No meu caso, eu apenas falei a verdade, porque é uma história bem complicada, né? Eu fui sozinho nas perícias, né? Depois que eu aluguei o meu quartinho, que todo mundo recomenda ir acompanhado, mas na esquizofrenia, de um certo modo, isola a gente fica um pouco mais isolado. Outros não, outros que eu conheço são bem comunicativos e tudo, mas a maioria ficam, né, isoladas, né? Que esse é um dos principais sintomas da esquizofrenia, o isolamento, né? Muita gente pensa que a pessoa sai por aí agredindo todo mundo, mas acho que a reação da maioria das pessoas com esquizofrenia é o que? Se isolar, né? Ou então fugir, né, de certas situações. Este foi o meu caso, né? Essa é a minha história aí com a aposentadoria. Espero aí que tenham gostado do vídeo e até a próxima.